amigos do Face, amigos e amigas do Face. Como é que vai? Boa tarde, tudo bem? Que bom encontrar com vocês mais uma vez, né? Então, olha só, gente, hoje estou aqui preocupada, né, com o pessoal aí que vão fazer, que fizeram as inscrições do Enseja, né, as inscrições do Enem, né, que estão fazendo, vão fazer prova, né, o Enem em novembro, o Enseja já é esse mês, né, e aí eu estou aqui para tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas, e eu gostaria muito, né, que esse pessoal aí, amigos do Face, que tem parentes e tal, que queira, né, ter umas aulas, né, para fazer essas provas. Primeiro, eu vou dar a dica de redação. Uma dica muito importante. Gente, pelo amor de Deus, assistam e leiam mais as notícias estaduais, as notícias mundiais, estejam por dentro dos acontecimentos recentes, né? Aí, dando essa dica, essa semana, a uma pessoa que vai fazer enseja, ela chegou e me disse: Zula, mas o que acontece é que a gente só vê notícia de morte, disso, daquilo. Tudo que é notícia é bom você ter, tá por dentro, você tá sabendo o que, que vai acontecer, porque não só dá notícia de morte, não. As notícias dos acontecimentos lá em Brasília, mas esse negócio de política não é comigo, tem que ser. Se nós não tiver por dentro, né, das situações do nosso país, do nosso município, das leis do nosso país, o que é que está acontecendo. Agora tem as reformas, vem a reforma aí né, que já começou, a reforma da Previdência, tudo isso pode ser um ponto e base de uma redação lá do Enem, do Enseja. Aí é que está, entendeu? Então tem que assistir sim, tem que ler, leia mais, leia bastante. O bom leitor é um bom escritor, viu, gente? Não esqueça disso. Tem algumas pessoas, né, que já estão entrando em contato aqui junto com a gente, está aqui com a gente. Ana Carla aderiu a nós. Ana Carla, tudo bem, minha querida? Ela que escreveu. Oi, Zula. Oi, amor. Danilo Moraes também aderiu, né, Danilo? E aí, Danilo, me ajuda a gente aqui a ajudar esse pessoal aí, né, meu querido, a fazer aí essas provas, né, e que sejam vitoriosos. Dayala Almeida também nos aderiu. Uma boa tarde a todos vocês e um beijo no coração. Bom, gente, hoje eu quero falar para vocês, dar uma relembrada, né, nos assuntos já estudados, né, que nós falamos na última aula, né, nós falamos sobre, quem lembra, sobre ditongo, né, e agora nós vamos falar sobre fonemas. É uma coisa fácil, mas assim, a gente assiste a aula, nossos professores falam sobre esses assuntos, né? Mas o que acontece é que às vezes nós alunos não prestamos atenção no que o professor está falando. E aí o que vem a ocorrer? A gente termina esquecendo, né? Termina esquecendo aquilo que é ensinado. E é assim, em pequena visão, assim, numa pequena demonstração, a gente diz o quê? Que o fonema é o som da palavra, né? Mas, ortograficamente, né, nas nossas casas, nossa casa gramatical da língua portuguesa brasileira, o fonema é a menor unidade sonora de uma língua capaz de estabelecer distinção de significação entre palavras. É a menor unidade sonora. O que eu estou fazendo com vocês? Estou conversando. E quando eu converso, ou quando você conversa, o que se ouve é a unidade sonora. E quando você pega essa unidade sonora para descrevê-la, para escrevê-la em um papel, né? O que ocorre? Você passou o fonema para esse papel.
Você não pegou uma escrita e escreveu de novo. Não, você pegou a fala de alguém, ou a sua própria fala, né? E jogou no papel. Ou seja, escreveu em um papel. Isso é fonema. A questão dos fonemas, que nem todas as palavras, olha, preste bem atenção a isso, para vocês entenderem bem. Nem todas as palavras, né, escrita têm a mesma quantidade de fonema, seja igual à quantidade de letras. Letra é uma coisa, fonema é outra coisa. Letra é a escrita, né? Fonema é a escrita do som da voz, ou o som da voz. Será que deu para entender? Ou tá complicado? Olha só, eu vou exemplificar aqui, por exemplo, a palavra, deixa eu escrevê-la aqui. Vaca. Aqui é a escrita. Aqui é a escrita, palavra, né? Vaca. Aqui é a escrita, certo? Né? Aqui é igual a 4 letras. Olha, 4 letras. A palavra vaca tem 4 letras. E quantos fonemas, Zula, tem esta palavra? Olia, tudo bem? Jusilene, ô Jucinha, beijo, minha amiga linda. Então, olha só, presta atenção. Palavra vaca, 4 letras, que são V, A, C, A. 4 letras. E quantos fonemas? Ela tem também 4 fonemas. 4 fonemas. Mas quero chamar aqui a atenção em uma coisa muito importante. A palavra vaca tem 4 letras e tem 4 fonemas. A escrita da palavra vaca em letras é diferente da escrita da mesma palavra que é a palavra vaca. Ela é diferente. Eu vou mostrar por quê. Ó, quando eu falo vá, a gente vê que é um V e um A. Aí é igualzinho a escrita e o fonema. Agora, quando eu digo cá, vá, cá, cá, olha esse som, cá. Ó, aparece o som do C? Será que aparece o som do C? E aí, gente? Vaca. Aparece o som do C? Não. Não aparece o som do C. Ele aparece com som de K. Ó. Aqui é fonema. 4 fonemas. Olha. 4 fonemas. Veja bem. Esse cabelo tá aberto, né? Tá um K assim meio esquisito, mas aqui é um K, vocês estão entendendo, né? É um K, aquele K, né? Da palavra quilômetro, tá? Aqui, vaca. Olha a diferença, certo? Então, deu para vocês perceberem? Deu para perceber que a escrita de uma palavra pode ter a mesma quantidade de letras, seja igual ao fonema, mas, porém, a escrita pode ser diferente? Deu para perceber isso? Então, ó, o som da voz, gente, é o som. Vá, cá, cá. A escrita é C, mas vá, cá, cá, cá. Ah,
o som da voz é com K. Então, a escrita do fonema é com... Cadê? Epa, aqui. Entendeu? K. A diferença está com a letra C e a letra K. Ô, Meire Oliveira, um beijo, meu amor, tudo bem? Entendeu, gente? Então, o fonema, quando diz, é a menor unidade sonora, a menor unidade. Essa unidade é o quê? É a letra. Então, a unidade sonora, som da voz. Olha que interessante. Som da voz, tá? Eu vou dar aqui um outro exemplo. Asa. Asa, mas era tão bom se alguém escrevesse essa palavra e a gente fosse destrinchar isso aí, né, nessa abertura aí. Nossa, seria maravilhoso, né? Olha só, asa. Nós aprendemos que a escrita da palavra asa é A, S, A. Quantas letras? 3 letras. Ó. Gostaram? Olha, 3 letras. Asa, né? 3 letras. Agora, oi, Gal! Um beijo, minha querida. Né? Nesse instante, fui lá caprichar um pouquinho aqui, né? Que estava demais, né? Meu salão predileto. Né? Olha só, um beijo, amor. Asa. 3 letras. A-S-A. O S tem som de quê? O som de Z. Muito bem, ó. A-Z-A. 3 fonemas também. Fonemas. Olha, 3 fonemas também, né? Aqui. Olha só que diferença, né? Então, você pode encontrar numa questão do enseja ou lá da prova do Enem, você pode encontrar uma questão que vai dizer assim, respectivamente, assinale, né, assinale o grupo de palavras que esteja escrito corretamente. Né? Aí está lá a palavra asa com Z, só com o fonema. É logicamente que a escrita aí está errada. Entendeu? Você não pode marcar ela como certa. Porque não se falou aí em fonema. Se falou em escrita. Fonema é o som da voz. Tá? Eu espero que isso ficou claro, viu, meus amores? Oi, Dan. Eu tô indo bem, não tô, amor? Então, olha só. Assa. Assa. A-S-S-A. Assa. Temos aí 4 letras. 4 letras, observem. Ó, a última palavra aqui. Não é isso? Aqui. Certo? Assa, 4 letras. A, S, S, A. 4 letras. Vamos falar essa palavra bem devagarinho? Assa. 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 Certo? Só que ela não tem 4 fonemas. Sabia disso? Ela tem 4 letras, mas não tem 4 fonemas. Ela, por ser uma palavra dobrada, ela veio
ser uma palavra dobrada, justamente para diferenciar o seu significado. Porque se asa fosse só com um S, não seria asa, seria asa. Seria não, é asa, mas é asa, de assar, do verbo assar, né? Assa. Então, ocorre o seguinte, quando você diz assa, 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 você não ouve o som dos dois S juntos. Olha que interessante. Você não ouve o som dos dois S junto. Não. Você ouve o som de um só. Assa. Certo? Então, ele tem o quê? 3. Você vai ouvir assim. Assa. Então, são 3 fonemas, porque você não ouve o som do segundo S. Olha, ó, opa, aqui, tá vendo? Fica a mesma coisa de asa, cá em cima, certo? Cadê? Aqui. Aqui. Certo? Fica a mesma coisa por aí. Aqui é letra e a palavra tem, ó, porque ela diz assim, ó, o que é fonema? Unidade sonora de uma língua, porque fonemas existem em todas as línguas, de uma língua capaz de estabelecer distinção de significação. Olha aqui a distinção de significação. A escrita é igual, som diferente. O som é diferenciado. Uma coisa, eu quero chamar a atenção aqui, uma coisa interessante. Eu estudei espanhol um pouquinho só um pouquinho. Então, hablo um pouquinho só de espanhol. E lá, nesse pouquinho de aula que eu tive, uma coisa me chamou a atenção. Que o espanhol, do jeito que você fala, você escreve. Olha que interessante, né? Mas não poderíamos ser assim? Descomplicaria mais a nossa gramática, né? Mas fazer o quê? Nossa gramática é diferente, é um pouco complicada. Mas não é difícil não, viu, gente? Se a gente tiver bastante atenção... Olha, lembra lá nas aulas passadas que eu disse que atenção é o quê? É você ouvir e olhar. Aí abre a janelinha do seu pensar, e aí você vai aprender e nunca mais vai esquecer, certo? Então, é interessante isso. Então, olha aqui, né? O que acabamos de ver aqui, tá? Então, nós vimos que asa e aça, de acordo com o som, a escrita é igual. A letra com a escrita. A significação, significado de asa. Asa é uma coisa, é o que as aves têm para voar. Asa de avião, né? E algumas asas aí, né? Outros tipos de asa. Mas a gente sabe o que é uma asa. E assa é de assar, assar. É uma ação, é um verbo, o verbo o verbo assar, certo? Então, só que é o seguinte, assa é com 2 S, mas com 3 fonemas. São 4 letras e 3 fonemas, certo? Essa diferenciação. Vou dar aqui um outro exemplo na palavra sexo. Essa palavra, eu quero lembrar uma outra coisa nela que eu ensinei. Eu espero que vocês não esqueceram. Ela tem 4 letras. Sexo. Ela tem 4 letras. Olha, 4 letras, certo? Mas ela tem, certo? 5 fonemas.
Olha que diferença. A mesma quantidade de som não é a mesma quantidade de letra, hein, gente? Cuidado. Às vezes são iguais a quantidade e diferente. Ó, fonema, às vezes é igual a quantidade de letra, como a palavra asa. Fonema diferente. Ó, o S tem o som de Z, certo? Olha só, né? Às vezes ela tem a quantidade de letra maior, com a quantidade maior. No caso das letras dobradas, né? S, S, R, R, certo? Então, ela tem 4 letras e 3 fonemas, né? Se a palavra for de 2 sílabas, né? Como asa, carro, carro com que R é dobrado, não é isso? Então, aí, ó, asa, né? 4 letras e 3 fonemas. Já sexo, aí tem menos. Já a palavra sexo, ela tem menos letras e mais fonema. Tem mais fonemas. Porque o X, olha, como ela é escrita, a maneira que se fala, ou seja, a maneira que se fala é o fonema. Como são escritos os fonemas? S-E-K-S-O. Olha, então fica 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Veja só que interessante, tá? Olha, é só você prestar atenção ao som de sua voz ao falar a palavra, tá? Aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui, né? Sexo, ó. Sexo, escrita S-E-X-O, 4 letras. Fonema, 5 fonemas. Por quê? S-E-K-S-O, sexo. Interessante, né? O som, ele é diferente. Gente, olha, aí eu quero voltar, eu gosto sempre de voltar um pouco à aula passada, para sempre você estar antenado aí na hora lá da prova, lá de escolher a resposta certa, né? Você está antenado, tá? Estarão lá antenados, né? Eu chamei a atenção aí na palavra sexo, na parte do fonema, além dele ter 5 fonemas, ele também é um dífano. Lembram disso? O que são dífanos? São todas palavras que tenham como escrita X com o som de KS. Né? Todas as palavras escrita X, fonema do X, KS. Sexo. Entendeu? Então, a palavra sexo, ele tem 4 letras, 5 fonemas, e é um dífano. Por que é um dífano? Porque o X tem som de KS. Esqueceram disso? Bom, deixa eu ver aqui se eu lembro mais de alguma coisa. Uma coisita aqui para vocês ficarem ligados, tá? Vamos ver aqui. Olha, uma letra... Eu até acabei de explicar isso aqui, né? Uma letra pode representar fonemas diferentes. Por exemplo, a palavra casa, né? Casa, C-A-S-A, a escrita, né? Fonema, C-A-Z-A, né? Fonema. O S é trocado pelo Z, né? Então, a letra pode representar fonemas diferentes. Aí representou o quê? Fonemas diferentes. Né? 4 fonemas, 4 letras, porém fonemas diferentes. Não são fonemas iguais, certo? Uma letra pode representar 2 fonemas, como a palavra sexo.
né? Que nós temos aí o K e o S, que representa, né, o X, né? Aí, o KS, né? Representa uma letra que é o X. O X é igual o som de KS, ou seja, o fonema KS, né? Então, duas letras podem representar um fonema. Lembra da palavra asa, né? Não, aça, né? Aça, carro, barro, isso, né? São palavras com letras dobradas, né? Quando são com letras dobradas, as letras que dobram, ou seja, o SS ou o RR, essas letrinhas, ela tem o som de uma só, né? Ela tem o som de uma só, tá? Então, um fonema pode ser representado por letras diferentes, né? Por exemplo, sinto que o C é igual a S, o som é de S, sinto, né? Sinto. Você não ouve o som de C, você ouve o som de S, tá? Sim, a palavra sim, né? Aí você ouve o som de S. Olha que diferença, né? Aço com C cedilha, aço com C cedilha. Este C cedilha na palavra aço tem o som de S. Ó, fonemas diferentes, né? Máximo, máximo. A palavra máximo tem é escrita com X e esse X é o som de S. Certo? Deu para entender, meus amores? Então, fica ligado nisso aí, né? Para vocês entenderem melhor. E, portanto, quando se escreve uma palavra, nem sempre o número de letra coincide com o número de fonema. Oh, ela pode ter menos fonema ou mais. Menos no caso de aça, que é com dois S. Aí ela só vai ter 3 fonemas. 4 letras, mais letra do que fonema. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Certo? Então, na palavra sexo, aí, menos letras é o contrário, e mais fonemas, certo? Então, portanto, quando se escreve uma palavra, nem sempre o número de letras coincide com o de fonema, nem sempre. E pode acontecer, Zula? Pode acontecer o mesmo número de letras ser o mesmo número de fonema? Sim, gente, pode. Por quê? Palavra, por exemplo, dedo. D-E-D-O, dedo. Aí. O mesmo número de letra é o mesmo número de fonema, porque quando você diz D, é um D e um E, dó, um D e um O, certo? Então, você não ouve som de letras diferentes. As letras, elas são iguais ao som. Iguais ao som. Eu espero que vocês deu para perceber. Não se esqueça, outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Os fonemas são representados entre duas barras paralelas inclinadas. Opa! Vamos ver aqui. Como é que se representa um fonema, né? Então, o fonema, para você representar, certo? Os fonemas, né? Para você separar um do outro, olha, você tem que representar entre barras inclinadas. É isso aqui, ó. Barras inclinadas. Aqui, a barra inclinada, certo? Por exemplo, aqui, palavra ca, za. Aí, ó, duas barras inclinadas para fazer outro. Fá, mo, zó, certo? Aí vem o outro, né? Aqui eu estou dizendo que isso aqui são fonemas. Mar, né? Duas barras inclinadas. Rosa, certo? Ó,
Elas começam, isso é de acordo com o número de palavras que você vai escrever, pode ser 2, 3 ou mais palavras, tá? Ela começa com uma barra inclinada e para separar uma palavra da outra são 2 barras inclinadas. E termina com uma barra inclinada. Ou seja, as palavras escritas que representam fonemas, olha, as palavras escritas que representam fonemas, elas têm que ser escritas assim. Primeiro abre com uma barra, e para separar uma palavra da outra são 2 barras, e para finalizar uma barra. Começa com uma, termina com uma. Certo, gente? Entendeu? Bom, isso aí é para indicar que essa palavra que se escreveu aqui se trata de som. É som da palavra, se trata de som, tá? Se trata de som. Zula, por que a palavra mar tá aí do jeito que se escreve, se fala? Porque mar também tem som, mar também tem fonema. As palavras que a escrita é igual ao som, também tem fonema, que ela também tem som. Ela também tem som. Olha que interessante. Isso é importante. Esses pequenos detalhes que às vezes deixa o aluno esquecer ou, assim, não ter um entendimento mais específico. Não é verdade? Pois é. Bom, vamos aqui agora para a classificação dos fonemas. Classifica em vogal, consoante e semivogal. Nós já aprendemos o que é semivogal, certo? Nós já aprendemos, né? Que o I e o U, quando está junto em uma sílaba, há uma outra vogal, o que ocorre? O I e o U deixa de ser vogal e passa a ser semivogal. Não se esqueça disso, nós já aprendemos isso. Vamos ver aí a classificação do fonema. Eu estou falando agora de fonema, de fala, certo? Então, vogal. Fonema que não encontra obstáculo à passagem do ar pela boca. Vogal oral. Não encontra dificuldade nenhuma. Vogal oral, né? E nariz. Vogal nasal, que sai aquele som pelo nariz. Certo? Então, aí é o quê? É aberta, o A é aberta, então é vogal oral, A. Agora seria, olha, é aquele ar com o tio, né? O tiozinho em cima. Ó, vogal nasal, né? Uma coisa que eu percebi lá em São Paulo, e assim, me deixou meio confusa, porque eu sei que é questão da linguística, né? A, E, I, O, U. Esse é o fonema. Lá fala E. Eles nunca falam eles falam E, né? O som é aberto. O som é fechado, leva um circunflexo, né? O som é fechado. Então, eles só falam lá o fala só fala com som fechado. Eles nunca falam com som aberto, né? Bom, e som aberto, tem um acento agudo, né? Som aberto. Som mais fechado, acento circunflexo. Som totalmente fechado, nasal. Tem o acento, né? O tio, né? E o som aberto entre, né, uma vogal, junto com uma vogal, ela é uma semivogal. Muito bem. Qualquer dúvida, depois só espero que vocês entenderam. A consoante, o fonema, né? A classificação do fonema consoante.
Fonema que encontra obstáculo à passagem do ar pela boca. Temos a consoante B, ó, B, ela não é totalmente oral. B é um som fechado. C, F, P, Q, R, Si, T, Z. Do alfabeto, das 26 letras do alfabeto, 9 são consoantes, são fonemas, né? São fonemas. São consoantes que são fonemas. Só 9. Aí tem que, vamos dizer assim, decorar, né? Tem que ver aí. É fácil, é só você falar. O som sai mais, né? Sai mais, o som mais voltado pelo nariz do que oral. Ele não é oral, ele não é um som aberto. Então, essas 9 que o som não é aberto, certo? Agora, se você for falar com modernidade, né, com coisa, porque eu estou falando aqui no tradicional, né? Então, B, C, F, não estou falando F. Aí já ficou diferente. F, o som é aberto. Mas se você falar no tradicional, F, aí o som ficou fechado. Entendeu? P, Q, R, som é aberto. Você não vai encontrar um fonema nessa consoante. E aí é essa pegadinha que chega lá no vestibular, no INSEJA e no EJA, é essa pegadinha que vai lhe pegar e fazer você perder. Ó. Entendeu? Então, é por isso que a gente não pode esquecer o tradicionalismo na educação. Eu sou totalmente a favor da inovação, mas não pode também perder de vista o tradicional. Olha, o exemplo disso está aí. Né? Por exemplo, S. Você fala si, ó, o som é fechado. S, o som é aberto. Né? T e Z. Aí, né? Então, tenha muito cuidado com 3 letras. F, R e S. F, R e S. O som, no tradicional, ela é fechado. F, R e S. O som no tradicional é fechado. Você não vai falar F é aberto, R é aberto, S é aberto. Mas no tradicional, que ele é fonema, que ele faz parte dos 9, entre os 9, esses 3, o som, ele no tradicional é fechado. É fe, re, si. Entendeu, gente? Que interessante, né? Então, vamos ter cuidado com isso, tá? A consoante só forma a sílaba acompanhado de uma vogal, tá? Então, casa. Olha, casa. Tá, o C, que está entre a consoante, o fonema consoante, o S também, né? Formiga. Ó, formiga. O F, o R, né? Aí vem pureza, o P e o R e o Z. Gelo, né? O G, que é o G de gato, né? Então, só que ele, no tradicional, ele não é fonema, hein? Cuidado! Nem o G e nem o L é fonema.
Cuidado, porque o som dele não é um fonema consoante. Eu estou falando de fonema consoante, cuidado, hein? Ele não é um fonema consoante, ou seja, não é uma consoante fonema, ou tanto faz, né? Então, veja bem, porque ele não é G, ele é gay. Gay é som aberto. Lê é som aberto. Ó, né? Olha só. Na palavra pato, pato, o P, o som é fechado. P, T, o som é fechado. Cuidado, hein, gente? E a semivogal? Fonema que não encontra obstáculo à passagem de ar pela boca, ou seja, ele é totalmente oral, representando a metade do som I ou U pronunciado junto com outra vogal. Ele é uma semivogal, o I e o U. Coice, né? O encontro aí é O-I. O I é semivogal. Causa. O encontro é E-A-U. O U é semivogal. Tá? Mão. Ó. O O tem o som de U, portanto, o O é semivogal. Porque tem o som de U. Nós estamos falando de fonema. Cuidado. Amam. Amam. Eles amam nadar. Azula. Mas a palavra amo termina com M. Eu estou falando de som, eu não estou falando de escrita. Estou falando de som. Não estou falando de escrita. Som. Amam. Ó, o último som é U. Amam. Né? O último som é U. Representa o U. Então, o U é semivogal. Cabem. Bem. Ó, o som é de I. O som é de I. Bem. 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 Ó, o último som é de U. É I. Esse último som é de I, desculpa. É I. Olha que interessante, né? Benzinho. Zula, mas aí não tem um encontro vocal. Não tem o quê? Não tem na escrita. É um N. Mas o N tem o som de I. Bem. Beizinho. Beizinho. Certo? Representa-se graficamente com as letras I, E, O, U, M e N. Ou seja, escreve. Representa, quando eu digo representa, escreve. Tá? Maravilha estar com vocês, né? Muito obrigado pela atenção, né? E depois, próxima aula, eu vou entrar praticamente nos encontros vocálicos, eu já expliquei, só vou relembrar que é o ditongo, aí eu vou entrar com tritongo e hiato e entrar com o encontro consonantal. Olha, deixa eu dar um recado interessante aqui. Você que vai fazer o Enseja, vai fazer o Enem, vai fazer um vestibular, enfim, prestar concurso e que esses assuntos te interessam, eu vou deixar no... eu vou conversar com o André, porque eu não sou muito tecnologicamente habilitada, né, para ver como fazer uma pasta para vocês pegarem. Eu vou conversar com a André vai fazer isso. Eu fiz uma atividade de 10 questões, como se fosse uma prova de concurso, ou uma prova de vestibular, uma prova do Enseja, ou uma prova do Enem. E vou deixar lá para vocês pegarem e responder. E depois vocês mandarem. Vocês podem mandar para meu e-mail. Eu vou corrigir e devolver a vocês. É interessante que aqueles que se interessam, que querem, né? É interessante que me dê, né, também o seu e-mail, que para mim fica melhor, né? Mas eu vou ver o que é que eu faço aí com a Andréia. São 10 questões, mas igualzinha mesmo, né? Eu já vou deixar, eu vou ver se eu passo para o meu Facebook, que é Zuleide Santos Zula, meu Facebook, Zuleide Santos Zula.
O meu YouTube é Zuleide Santos, né? Você vai encontrar lá, né, vários vídeos meus, que todos que eu faço aqui eu mando para lá, tá? Um beijo no coração, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ana Carla Ramos, um beijo, minha linda, saudade de você. Danilo Moraes, meu querido mestre, que eu amo de coração, né? Se hoje estou aqui, eu tenho uma grande gratidão por ti, né? Estou por causa de você, né? Que foi, assim, um baluarte na minha vida. Dayala Almeida, ex-aluna, né? E aluna ainda, né? Porque só me chamam de professora, né? Para mim ainda continua. Jusilene também, né? A Jucinha, que também foi minha aluna, né? Lia Feitosa de Piauí, muito obrigada, minha grande amiga, né? Que foi madrinha do meu casamento, muito obrigada pela atenção. Meire Oliveira também foi minha aluna, né? E minha grande amiga e grande empresária, Nilbatan, linda, Gal Cabeleleira. Um beijo também, um abraço e muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Ah, ia me esquecendo. Gente, a língua portuguesa tem muito assunto. E aí eu vou dar mais uma adiantada, vou ver aí, mas provavelmente eu vou ter que fazer 2 vídeos por semana, né? Para adiantar mais. É porque eu gosto de explicar bem explicadinho, sem deixar dúvida. Mas eu espero que esse tanto que eu estou explicando lhe sirva de bom resultado lá nas suas provas, tá? Nas suas provas de vida.